bom dia! Verde no campo, na cuia e na mesa. O Agroband de hoje é especial. Vamos falar sobre um produto que é símbolo do Rio Grande do Sul, a erva mate. Você vai ver como são as lavouras, aprender a preparar um bom chimarrão e ver que a erva mate vem sendo usada até mesmo na gastronomia. Lembrando que o nosso programa é transmitido para todo o Rio Grande do Sul através da TV Bandeirantes e para as demais regiões do país pelo canal Terra Viva. Fique com a gente, o Agroband está no ar. A gente começa o programa falando da lavoura de erva mate. A região sul é a maior produtora do Brasil. E a nossa equipe conversou com o presidente do Instituto Brasileiro da Erva Mate, Valdir Zonin. O Rio Grande do Sul é o estado maior consumidor de erva mate e o maior industrializador de erva mate. E, no entanto, o Paraná é o estado que possui a maior quantidade de matéria-prima. No Brasil, nós temos hoje em torno de 800 mil toneladas, no Rio Grande do Sul, em torno de 300 mil toneladas, produzidas por 250 indústrias ervateiras. Temos também em torno de 150 viveiristas que produzem a muda da erva mate e temos em torno de 14 mil agricultores que cultivam, que fazem a produção da erva mate. Em torno de 35 mil hectares de área plantada no estado. E o setor hoje atravessa um momento de leve sobra de matéria-prima em função das dificuldades econômicas, o mercado um pouco retraído. O uso mais comum da erva mate é no chimarrão, bebida muito apreciada pelos gaúchos e que também é um símbolo do nosso estado. E você vai ver agora como é o preparo correto de um bom mate. Oi, Lizemara. A gente sabe que os gaúchos são apaixonados por chimarrão, tem gente que toma chimarrão o dia inteiro, tem gente que prefere de manhã cedinho, antes do almoço ou depois do almoço, tem gente que toma chimarrão até de noite. Agora, o que muitos, mesmo gaúchos, não sabem é que há mais de 30 modelos diferentes de chimarrão. E para falar sobre esses modelos e das etiquetas de uma roda de mate, eu estou com a presidente do Instituto Escola do Chimarrão, a Liliane. Liliane, aqui a gente tem só 5, mas são 36 modelos que a escola desenvolveu. Isso, a Escola de Chimarrão ela desenvolveu esses 36 modelos para mostrar para as pessoas que elas podem usar da sua criatividade. Que tem até com um coraçãozinho. Como é que é o nome desse modelo aqui, desse mate aqui? Bom, esse é o apaixonado, porque realmente para fazer um coração em alto relevo em cima da cuia tem que estar bem apaixonado. Bom, Liliane, tu escolheu, além do apaixonado, mais 4 modelos para mostrar aqui pra gente. Vamos apresentar cada um deles aqui na hora? Isso, então, além do apaixonado, nós temos o mate da flor, porque a gente acaba modelando e é importante ressaltar que tudo é feito com utensílios que nós temos em casa. É uma colherinha de café para modelar essa florzinha, aqui o riscadinho nós fazemos com uma faca, esse é o ventania, para esse então a gente pode usar aquela vasinha de margarina. E por fim o invertido, ele tem algumas vantagens. Primeiro, o fato de que ao colocar o barranquinho e a bomba do mesmo lado, dificulta aquela ideia de engatar a marcha. Ficar mexendo na bomba, exatamente, que é proibido. Já não pode mexer na bomba, que é um dos mandamentos do chimarrão. Para cevar o mate, nós usamos a erva tradicional. Só depois que ele está cevado pronto, nós vamos determinar um modelo e ao determinar o modelo, nós usamos a erva peneirada, porque os palitinhos, por vezes, eles atrapalham na hora da modelagem. Agora, a Liliane, ela faz um chimarrão de produção, de fabricação, não, de preparação em 11 segundos. Esse chimarrão é rápido, eu tô até querendo aprender, Liliane. Tem um segredo muito especial ou é assim? Ele é muito simples, ele é rápido e ele é muito prático também. As pessoas, em geral, têm aquela dificuldade de estruturar o chimarrão com o barranquinho na lateral. Com esse chimarrão de 11 segundos, qualquer pessoa, mesmo as que não têm muita habilidade para preparar o chimarrão, conseguem fazer. Vamos lá, uma colher de erva no fundo da cuia, água quente pronta para tomar até o pescoço da cuia, cobrir toda a abertura da cuia com a erva mate. Empurra a erva com a própria bomba para criar um espaço, firma o barranquinho, coloca a bomba no lugar. Está pronto nosso chimarrão. Chimarrão de 11 segundos. De 11 segundos. Tem algum segredo na hora de escolher a erva mate? Tem pessoas que gostam daquela erva mais in natura, com gostinho de fumaça, do carijo ou do barbacoa, enquanto tem outras pessoas que preferem uma erva mais
mais neutra, assim, com sabor do mate mesmo. Então isso é pessoal. A dica que nós damos para as pessoas é que elas escolham sempre conforme a data de fabricação. Quanto mais recente for a fabricação da erva mate, mais verdinha, mais viçosa e mais saborosa ela vai ser. Comprou uma boa erva, gostou do paladar, a forma correta de armazenar é utilizar o freezer. Essa história de armazenar o freezer não vai estragar a erva, mesmo que passe, por exemplo, a validade, que normalmente é de 6 meses, apontado pelas próprias indústrias? Pelo contrário, como o frio do freezer é um frio que não tem umidade e a erva mate ela é desidratada, ela não congela. Então tu pode tirar o pacotinho do freezer, preparar o chimarrão e guardar de volta. Por 2, 3 anos ela não vai perder as suas características como cor e sabor. Tu sempre vai ter uma erva novinha, uma erva viçosa. Vou começar a usar essa tua dica, Liliane. Essa é uma boa dica, viu, Lizamara? Agora, eu quero encerrar porque há uma questão de como servir, como entregar o chimarrão para aquela pessoa, né? Ao cevador, que é o grande mestre dessa cerimônia do chimarrão, e ele segue aí algumas regras. Isso. A roda de mate, ela tem um sentido que é sempre da direita para a esquerda e o cevador é que coordena. Então ele determina a ordem em que as pessoas se acomodaram à roda e vai servindo sempre nessa ordem, sem pular nem esquecer ninguém. Por uma questão de educação, sempre que nós quisermos entrar numa roda de mate que já esteja funcionando, nós devemos nos colocar à esquerda de quem estiver tomando ou à esquerda de quem está servindo, à esquerda do cevador. Porque assim todas as pessoas da roda tomam o seu chimarrão, aquela pessoa que entrou por último recebe e a roda recomeça. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Então aqui estão apenas 5 dos 36 modelos de chimarrão da Escola do Chimarrão e a gente aprendeu a fazer rapidinho esse chimarrão de 11 segundos. Uma boa dica, né, Lizemara? Eu vou seguir essa dica aí, assim como o Tiziano, conservar a erva mate no freezer, dar uma validade mais longa, gostei. E por falar em chimarrão, uma empresa aqui do Rio Grande do Sul criou um composto de erva mate com camomila, anis estrelado e mirtilo, sob orientação da equipe nutricional do Imama. Eu já estou tomando um chimarrão com ela, vou dizer uma coisa para vocês, o que mais me atraiu foi o perfume da erva. E esse produto traz benefícios para a saúde das mulheres. Quem nos conta mais, está aqui sobre isso, é a diretora comercial da Nutrimate, a Nara Tomé. Bom dia, Nara. Bom dia a todos. E também está aqui conosco a nutricionista Viviane Braz, para nos ajudar a entender quais são os benefícios do chimarrão para a nossa saúde. Bom dia, Viviane. Bom dia a todos. Bom, vamos começar com a Nara para perguntar como é que surgiu a ideia desse projeto. Combinar anis estrelado, mirtilo e camomila e deixar esse perfume aqui no chimarrão que eu estou sentindo. Fica muito bom, né? O ano passado, em outubro, nós vendemos a parte da renda da Nutrimate, da erva normal, tradicional, nativa nossa, foi para o Imama. E aí, em novembro, a gente sentiu falta dessa comunicação e viu que ia fazer uma diferença para eles também. E aí começamos a estudar um produto, claro, que é erva mate, que é o nosso chão, com alguma coisa que ajudasse o Imama. A gente não tinha muita ideia do que colocar nesse composto. O composto já era um projeto da Nutrimate antigo. Mas por que não um composto com renda para o Imama? Aí nós começamos a falar com a equipe nutricional do Imama, com a administração do Imama, e surgiu o mirtilo, o anis estrelado e a camomila como coadjuvantes. Coadjuvantes não, já são quase o principal no composto, porque dá um perfume realmente. Tem as propriedades antioxidantes, o mirtilo é conhecido. O anis estrelado se usa em chá desde a infância. Desde há muito tempo. Então, assim, são coisas que separados fazem bem e junto na erva mate ficou agradável, perfumado, um sabor maravilhoso e a renda que é o principal para o Imama nesse projeto que eles estão juntando para mama móvel, enfim, para atender as pessoas que necessitam. Todo mês vai depositado para o Imama. Eu acho que isso é o principal da nossa empresa hoje. Que bacana essa ideia, mas eu vou pedir para a Viviane para agregar aqui para a gente isso. Esses 3 produtos que entraram na erva mate. Vamos começar falando da erva mate, sozinha. Quais são as características, como é que ela pode auxiliar na nossa saúde?
Bom, é super interessante esse composto, parabenizo também vocês por essa ideia, pelo processo. A erva mate em si já é um poderosíssimo antioxidante, riquíssimos em vitamina C, do complexo B, vitamina E, além de todos os polifenóis que tem. Então, ele já age na parte anti-inflamatória de forma bem interessante, não é? Na parte de nutrição celular. Então, ele já é um composto por si só bastante anti-inflamatório. E aí, nesse composto da erva que colocaram anis estrelado, que trabalha a imunidade, né? Que ele também é bem interessante para a imunidade. O mirtilo, que também é um anti-inflamatório bastante potente. E a camomila, que é calmante e relaxante. Então, você tem ali um pool de antioxidantes e anti-inflamatórios bem interessante. E é uma combinação que não existia, né? É verdade, a gente tem compostos muito com chás, sim, mas aí entrou uma fruta e entrou o anis estrelado, que eu falei há pouco, lembra a coisa da infância, do passado. Mas, Viviane, falando sobre o hábito do chimarrão. Sim. A gente ouve falar às vezes que a temperatura da água pode trazer algum problema. Quantas vezes consumir, em que horários consumir. Vamos desmistificar um pouquinho isso. Bem interessante, bem pertinente, porque a temperatura da água do chimarrão, a gente costuma dizer que é aquele ponto de chiar a chaleira, ele não pode ferver. Então, quando ele ferve, ele passa dos 100 graus Celsius. Então, a gente tem que pensar em 75 para ele ficar numa temperatura bacana. Quando a gente coloca e conserva, coloca a erva mate na cuia e vai sorver, ele tem um tempinho ali e ele também dá uma baixada na temperatura. Ele não pode queimar. A Viviane falou em tem que chiar. Como a gente vai ora para todo o Brasil pelo Terra Viva, chiar é uma expressão bem nossa aqui. Bem nossa. Então eu vou fazer aqui para vocês. Chiar é quando faz antes de fazer a borbulha na chaleira, no recipiente onde estiver aquecendo. Vou voltar aqui com a Nara. E a ideia, Nara, de levar esse produto vai para outros estados? Como é que é? Vocês estão produzindo e comercializando só aqui no Rio Grande do Sul? É um projeto localizado? A primeira fornada saiu em dia 26 de maio desse ano. A gente entrou direto no Zafari, foi a primeira empresa que abraçou a causa junto. Aí agora, em junho, julho, a gente começou a trabalhar para expandir um pouco mais. Já está entrando em Santa Catarina, já tem pedidos lá. Vai entrar no Walmart do Paraná também. Então, a gente está começando na região sul. Mas a ideia, levar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, enfim, no Bourbon de São Paulo tem. Então, a gente está tentando expandir um pouco mais. E nessa esteira, está na incubadora um outro projeto também com renda para o Imama, com elementos diferentes. Parecidos. Dá para antecipar alguma coisa? Dá para antecipar que é um produto que se usa no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Quantas vezes? Eu tomo chimarrão todo dia de manhã cedo, mas tem assim uma regra, toma só uma vez, toma 1 litro de água e para, como é que é isso? A quantidade a gente tem que quantificar pela concentração e também nunca em jejum, porque as pessoas têm o hábito de tomar em jejum. Em jejum, como eu disse, ele é um composto bastante antioxidante e ele também é riquíssimo em vitamina C, logo ele pode ser um pouco agressivo para a mucosa gástrica. Então, depois de um café da manhã, de um desjejum, não precisa ser nenhum café muito elaborado, as pessoas têm o hábito do meio da manhã e nunca para o final da noite, como ele também tem um pouco de cafeína, ele também pode estimular e tirar o sono das pessoas à noite. Mas ele também pode ser um pré-treino. Ele pode ser tomado, de repente, umas 2, 3 cuias, dependendo do tamanho da cuia, né? Mais ou menos uns 600 ml, 700 ml, pré-treino. Então, ele pode estimular e facilitar a queima calórica, porque a erva mate, os estudos, pelo menos na minha área de nutrição, é muito voltado para o emagrecimento, tu sabes? Além da longevidade, que ele também pode trazer benefícios para o emagrecimento, diminuindo o HDL, LDL colesterol, aumentando o HDL, desculpa, e diminuindo o LDL colesterol, que é o colesterol chamado ruim, melhorando o perfil todo lipídico, diminuindo a glicemia. Então, são várias situações que o chimarrão pode ser benéfico. Nesse ponto, eu acho, eu não sou nutricionista, só entendo de erva mate, enfim, mas eu acho que quando ele é tomado depois das refeições, ele tem um auxílio bem grande no sentido do colesterol, da digestão.
Na região que eu vim, a gente tomava antes. Ele funciona como um chá digestivo, por exemplo, depois da refeição, que é o que a Nara pergunta? Nas grandes refeições, a gente não costuma usar, por exemplo, depois do almoço. Por quê? Porque depois do almoço, nós aqui no sul do Brasil temos o hábito do arroz com feijão. E ele, por ter cafeína, de repente pode atrapalhar um pouquinho na absorção do ferro. Por exemplo, se eu comer um churrasco muito gordo e eu quero depois tomar um chimarrão, aí beneficia. Se eu tenho dificuldade, posso ter uma anemia ou tendência à anemia, eu já não uso ele depois do almoço. Quem usa diurético, por exemplo, não deve usar em muita quantidade, porque ele também é diurético. Ao sol, no verão, a gente deve também dar uma intercaladinha ali com água, porque como ele é diurético, ele pode também desidratar. Então, como ele pode ser algo também muito bacana, se usado em excesso de forma errada, ele também pode ser um problema. Água. Ele substitui a água, porque tem aquela ideia de que a gente tem que tomar 2, 3 litros de água por dia. Não, mas eu tomo chimarrão. Ele compensa? Não, ele vai contribuir para a hidratação, porém ele não substitui a água. A água é insubstituível. Ele contribui também, vai entrar no cálculo, mas a água é insubstituível. O chimarrão a gente usa como um chá mesmo, como uma bebida para todos esses benefícios. A gente pode usar 2 vezes ao dia ou 1 vez ao dia, mas não em grandes quantidades. Tudo que é bom, a gente tem que ter dose, né? Eu adorei, eu fiquei sabendo um monte de coisas aqui, eu como uma consumidora de chimarrão, que eu aprendi. Então, eu quero agradecer às gurias, a Nara e a Viviane, que vieram aqui conversar conosco, trazer mais informações nesse nosso programa especial sobre erva mate. Obrigada, gurias, sobre chimarrão. Eu que agradeço, obrigada. Eu que agradeço também a oportunidade, obrigada, sempre à disposição. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas logo ali a gente volta para te mostrar verdadeiras delícias, pratos feitos à base de erva mate. Até já! Estamos de volta com o Agroband para falar de uma curiosidade. Você sabia que a erva mate também é utilizada na culinária? Nós vamos te mostrar agora alguns alimentos que foram feitos com uma farinha enriquecida com o produto. Aqui a gente tem alguns exemplos. Tem pão feito em casa, tem o bolo, tem um mini cacetinho, tem o bolo integral, um bolo tradicional, tudo feito com farinha com erva mate. Sobre isso a gente vai conversar agora com um dos representantes deste moinho, André Paulo Sangalli. A família começou a fazer os experimentos há pouco tempo, né? Sim. 5 anos mais ou menos aí. Por aí, desde 2013. E agora já é um sucesso. Como é que começou? Por que a ideia? Bom, nós somos o de Encantado, o nosso moinho existe lá desde 1949, quando foi fundado, e nós somos vizinhos de uma cidade chamada Ilópolis, que é a capital da erva mate, e lá em Ilópolis as pessoas costumam misturar a erva mate com alguns alimentos, principalmente com a farinha na alimentação escolar. E o moinho Sangalli, por essa proximidade a Ilópolis, e está se voltando para produtos de saudabilidade, né? Haja vista que nós estamos já lançando uma farinha misturada com uva, e o ano que vem nós vamos vir com outros produtos. Não dá para fazer em casa, pegar uma farinha de trigo, adicionar uma erva mate. E lá em Lopes eles fazem isso, só que vai ficar diferente. Poderá não haver uma homogeneidade no processo. E a cor não fica verde, né? Como pode se pensar assim, uma farinha de erva mate vai ficar um produto verde. A gente vê aqui no bolo que tem o bolo integral e o bolo com farinha que não é integral. Essa característica mais verdinha aqui, o que se significa? No pão ela fica mais linear, vamos dizer assim, então o bolo tem uma coloração verde mais claro, tá? No pão, no caso. E aqui no bolo, essa tendência de haver essas manchas verdes, ela é tradicional, sempre o bolo vai sair assim, às vezes ela se concentra mais no centro, não é como na hora que você está misturando, que você aplica na bandeja para cozinhar, né? É que não tem toda a farinha fica verde homogênea, mas depois
hora de assar. de assar, ela acaba se concentrando em alguns lugares. Não fica amargo. Não fica amargo, tu pode provar, eu te garanto. Qual é a proporção de erva mate que se usa na farinha? Segredo? Não, segredo profissional e industrial. Eu vou provar então aqui um pedacinho desse bolo. Olha só, que fofinho. Vamos ver. Inclusive esse bolo, a receita é de pessoas lá de Lópolis. Da vovó lá. Isso. Esse bolo, antigamente era servido para os alunos das escolas que eu falei antes, lá de Lópolis. Ele é feito, é um bolo simplório, que é feito nas escolas para as pessoas Um comerem. legítimo bolo feito em casa. Isso, exatamente. André, então eu vou fazer o seguinte, vou te convidar pra gente degustar esse bolo que tu trouxeste com o chimarrão. Aí tá completo, né? Eu vou escolher o que eu gosto, tá? É o outro pedaço que tu pegaste. Então tá, é isso aí. A gente encerra por aqui. Fernanda, fiquei com fome, me deu vontade de provar esse bolo aí. E chegou a hora de saber a previsão do tempo com a Karine Flores. Bom dia, Karine. Bom dia, Elisemar. A previsão é de chuva e chuva forte no sábado em todo o Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados estão previstos para o norte e oeste do estado. Essa chuva vai perdendo intensidade no domingo e, pouco a pouco, as temperaturas vão diminuindo no decorrer da próxima semana. Já com relação à segunda e terça-feira, ainda pode ter uma chuva fraca e isolada, principalmente na faixa norte do estado. Na terça-feira, a gente começa a notar a diferença nos termômetros. A previsão é que na faixa leste e nordeste do Rio Grande do Sul, o dia comece com mínima de 10 graus e a máxima não deve ultrapassar os 22 graus nessas regiões. Já uma curiosidade sobre a chuva que atingiu Porto Alegre no mês de outubro. Foram 269 milímetros. Isso equivale a 135% a mais da média histórica para o período. Não chovia tanto assim no mês de outubro em Porto Alegre desde 2015, quando os acumulados alcançaram os 307 milímetros. Ou seja, foi muita chuva, porque a média para todo o mês de outubro é de 114 milímetros. Está no Alegrete uma cabanha que é referência na seleção do cavalo crioulo. A cabanha Itapororó tem uma história que se funde com a própria história da ABCC, a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos, fundada na década de 1930. O cavalo crioulo se provou uma excelente ferramenta de trabalho para o dia a dia na lida no campo. Nas últimas décadas, se provou também como cavalo de esporte. Com isso, ele vem rompendo fronteiras e conquistando cada vez mais criadores e admiradores. São animais testados e provados na lida campeira e nas provas de esporte. Cabanha, o ano passado, sagrou-se campeã do ranking funcional da região 3 da BCC. O grande objetivo dessa seleção que se fez no cavalo é para tu ter uma ferramenta de trabalho para o dia a dia da lida campeira, né? Essa qualidade e consistência é oferecida para os criadores no remate com 92 lotes do topo da seleção Itapororó. O sangue esse que trouxemos do Chile, que fez a base da nossa manada, foi um sangue muito consistente. O Alberto Aragones começou, eu tenho anotações dele. Hoje tu vai na internet e tu pega a quinta geração do animal. O Araia Gomes já tinha, ele montava a quinta num papel, fazendo uma folha que ele tinha, com a marca dele, datada já de 1937, e aí ele botava, ia anotando a geração por geração. E eu, no verso, ali ele acompanhava a produção de cada bicho, destacando. Então, e dali ele ia fazendo a seleção dele. Quer dizer, quando veio para cá, a gente já pegou isso andando. Né? Então, e continuamos na mesma linha.
hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir outras informações durante a programação da Band no Agronotícias e também pela página facebook.com/programa Agroband. Aproveite o dia. Até o nosso próximo encontro. Tchau!